especialista em educação financeira, e Luiz Melo, que é coach em finanças. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente quero dar as boas-vindas a todos. Como vocês já me conhecem, eu sou Ilan Reis, conselheira aqui do CRCRJ, e hoje estamos aqui no nosso 33º webinar, que vamos falar sobre educação financeira. Temos duas feras aqui hoje, Luiz Oxendorf, que é conselheiro do CRCRJ e especialista em educação financeira, e Luiz Melo, que é coach em finanças. Isso. Então, só fera hoje aqui. O webinar, ele é um projeto da Câmara de da Câmara de Desenvolvimento Profissional aqui do CRCRJ. E como todos já sabem, dentro da parte de fórum, vocês podem fazer as perguntas. Caso não dê para responder todas agora, nesse momento, posteriormente disponibilizaremos essas perguntas no próprio site. E as perguntas que vocês vão enviando para os palestrantes, eu recebo aqui no meu celular e vou passar para cada um. E como hoje nós temos esse webinar especial de Natal, porque é o último do ano, os próximos webinars só a partir do ano que vem, vamos dar início agora então com o Luiz Oxendorf falando para vocês. Muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Ilan. Boa tarde a todo mundo. Bem-vindo, Luiz Melo. Nós estamos aqui na sede do Conselho Regional de Contabilidade, Rio de Janeiro. Eu represento o Programa de Voluntariado da Classe Contábil e, na medida do possível, auxilio aqui a minha amiga Ilan Reis nessas questões de educação financeira, do webinar como todo, no caso da educação à distância, do ensino à distância. E nós vamos hoje procurar falar sobre finanças pessoais. Basicamente, eu trouxe alguns dados que eu tenho no meu atendimento, mas basicamente o assunto principal vai girar em torno de como levar as pessoas a se superarem no processo de coaching, etc. Nós temos aqui dois coaches hoje que vão falar largamente sobre questões de educação financeira, então acho que vai ser bem interessante. Eu trouxe alguns dados só para fazer uma linha mestra na nossa apresentação. Sou professor universitário e me interesso muito por esse assunto. Então vamos lá, bom que está perto do Natal, né, Ilan? Vamos aproveitar para usar bem o 13º, já deixar o ano de 2020 planejado, quem sabe, né? Terminar o ano de 2019 já com uma boa ideia do que vai acontecer em 2020. E hoje vai ser uma boa oportunidade para isso. Então, é um prazer muito grande estar aqui. E você, vamos lá, se apresenta aí pra gente. Boa tarde a todos. Bom, sou Luiz Melo, sou treinador financeiro, faço atendimento de coaching, sim. E a ideia é trazer uma nova ideia de como a gente lida com o dinheiro, porque o dinheiro é um dos nossos reflexos. Se a gente trata o bem, com certeza a gente está se tratando bem também. E por que não usar a linguagem do dinheiro, que é uma linguagem universal, para a gente pegar esses princípios e utilizar da melhor forma? Com certeza. Bom, eu já vi o Luiz Melo fazer algumas apresentações e são todas muito boas. Ele tem algumas maneiras bem específicas de conduzir os seus atendidos, né? Então, eu estou com grandes expectativas. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro você vai falar um pouquinho sobre a parte de finanças pessoais? Bom, eu já desenvolvo há 3 anos um trabalho de orientação, um trabalho voluntário na Escola de Educação Previdenciária. Então lá eu tenho um tipo de atendimento que a Escola de Educação Previdenciária chama de Doutor Finanças. Por ser professor universitário, o que eu faço? Eu catalogo todos esses atendimentos, já são quase 200 ao longo de 3 anos, e aí eu tenho algumas médias, digamos assim, das pessoas que eu atendo. E vou, através dessa estatística, eu vou começar a puxar o papo, e aí dentro disso eu entendo que a gente vai chegar num ponto, vai começar a falar ali a respeito, prós e contras, por que chegou nesse ponto, tudo mais. Tá? E essa metodologia, Ilan, ela é composta por 4 passos, 4 etapas, como eu chamo. Ela começa com o endividamento, segue para o orçamento, segue para o investimento e depois termina na sucessão. Eu costumo falar que quando eu conheço a pessoa nesse atendimento, eu conheço ela naquele momento e, se der tudo certo, meu relacionamento com ela vai ser até a morte dela. Uau.
e após. Ah, então tá, muito Porque prazer. Tá me conhecendo, vamos lá fazer aqui um tete-a-tete da consulta financeira. Porque um dos assuntos que a gente trata nisso que eu chamo de planejamento financeiro é justamente a sucessão, o planejamento sucessório. Eu não faço planejamento sucessório, mas eu indico para a pessoa que é importante fazer. Até nós mesmos já estávamos outro dia conversando que em alguns detalhes do seu trabalho você lida com questões de sucessão. E, infelizmente, sucessão não é um assunto bom de se falar. Poxa, vamos falar sobre a minha morte? Pô, é legal, ó, eu tenho uma casa, vou deixar a casa para você, vou deixar o carro para você. Então, como sucessão é um assunto que necessariamente, nesse caso de finanças pessoais, envolve morte, fim da vida, fim da consciência, não é um assunto interessante de se falar. Então, o que eu faço? Eu procuro usar um pouco de humor. Já pensaram na data que vocês vão morrer? Às vezes é o que eu pergunto nas palestras. E muita gente fala, caramba, isso é importante, eu nunca tinha pensado. Eu nem quero pensar. Pois é, mas aí o que acontece? As pessoas aproveitam para rir e aí já descarrega um pouco do assunto ruim. Bom, então são essas 4 partes. Eu vou começar então com a parte do endividamento. Antes da gente começar, Ilan, tem algum comentário, Luiz Melo? Não, pode prosseguir, exatamente. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Ter dívidas é bom? É ruim? Nossa, claro que não. E para você? Então, a gente vai falar sobre isso. Às vezes acontece, eu e o Luiz, a gente faz parte de um grupo de educadores financeiros, às vezes não só entre mim e ele, mas entre mim e outras pessoas, entre ele e outras pessoas, a gente tem alguns posicionamentos diferentes, mas ninguém nunca bateu em ninguém não, né? Não, tranquilo. Eu diria que quase já teve assim, os princípios e tal, mas eu acho até que essas diferenças de posicionamento são importantes para quem está assistindo ter um posicionamento diferente, porque assim, a unanimidade às vezes é ruim, né? Então, tem muita gente que gosta de estar endividada e tem muita gente que não gosta. Tem alguns dados aí, por exemplo, que eu vou mostrar, que dizem o seguinte: a dívida, a maioria das pessoas que eu atendo está endividada, e só que ao longo da vida, na medida em que as pessoas vão tendo dívida, os dados dizem que os bens e direitos que as pessoas têm ao longo desse endividamento vão aumentando numa velocidade maior do que o crescimento das dívidas. Por exemplo, na faixa dos 25 anos, eu vou falar em idade média, existe em torno de 1,2 bens e direitos para cada um de dívida. Então, se alguém deve, digamos, 100 mil reais, tem 120 mil mais ou menos de bens e direitos. Não é tão ruim. Saldo positivo. Pois é. E na faixa dos 50 e 70 anos, por ali, essa proporção passa a ser quase de 20, se não me engano, ou de 12, uma coisa assim bem maior. Ou seja, ao longo da vida, as pessoas vão se endividando mais. Eu tenho dados de dívida média de 100 e poucos mil reais por pessoa que eu atendo. É uma dívida alta, porém de 400 e poucos mil reais de bens e direitos. Então, eu, por exemplo, eu faço parte do time que não gosta de dívida. Eu acho que o endividamento deve ser evitado. Eu concordo. Mas porque nós, em geral, não sabemos lidar com dívida. Não escolhemos dívidas de menor juro. O nosso país, ele é muito... ele castiga muito quem é devedor, então cobra muita taxa de juros e tudo mais. A maioria das pessoas não entende direito o que é amortização, o que é juro. Alguns não sabem como fazer para pagar a dívida com antecedência. E isso seria, talvez, por um determinado enquadramento, o melhor investimento a se fazer, em vez de pagar dívida, em vez de fazer investimento, pagar dívida com antecedência. Então tem muitas coisas para se comentar. Tem pessoas, por exemplo, que não definem de maneira única o que é ser endividado. Por exemplo, eu comi hoje na hora do almoço, paguei com cartão de crédito R$31. Isso é dívida? Para mim é. Para muita gente não é. Para muita gente, a questão da dívida e do endividamento por consequência é não conseguir quitar no seu devido tempo. No seu devido tempo. Então é um assunto maravilhoso. Vamos trazer alguns dados aí para a gente começar a conversar. Vamos lá. Você tem razão, realmente. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Porque quando você faz uma projeção dos seus gastos,
por exemplo, quando você paga no cartão, você já sabe que você tem que pagar em X dia. Mas sabe por que isso existe um problema? Por exemplo, eu e você, nós temos ciências contábeis. Sim. O Luiz Melo já teve uma aproximação, acredito que depois ele vai falar, ele foi intendente de Marinha e Marinha é a contabilidade. Mas tem muita gente que fala de finanças pessoais, o Batalha, por exemplo, ele não considera que aquela empurrada que a gente dá para pagar no mês seguinte usando cartão de crédito sem ter problema algum, que isso seja endividamento. Esse nosso amigo, esse nosso guru que a gente chama, ele fala, não, só se chegar a data, não pagar, aí sim eu estou endividado. E eu concordo com ele, hein? Não, então, e assim, depois de eu ver essa nossa falta de unanimidade, digamos assim, e achar que isso é normal, eu falei, bom, existem dois times, né? E esses dois times enquadram a questão de maneira diferente. E eu acho que a pessoa deve escolher um dos lados e tocar a vida dessa maneira. Se a pessoa acha que estar endividado é não quitar a dívida no pagamento, ok. Se alguém com formação contábil já acha que 10 centavos postergados chama-se endividamento, tudo bem também, né? Então vamos lá, eu fiz esse quadro aí. Então, lembrando, procuram se interessar mais, porque realmente é muito encantador o mundo dos investimentos e quanto mais cedo a gente começar, melhor. Então, às vezes a pessoa está com uma vida mais cristalizada, ou porque tem filhos em idades escolares, ou porque fala, pô, já tentei de tudo, já me aposentei, aí naturalmente essa pessoa se cristaliza mais. E aí essa cristalização faz com que ela tenha um horizonte financeiro menor, mais míope. O jovem não, o jovem está com os horizontes todos abertos. Então, quando eu falo especificamente de investimento, e o orçamento é importantíssimo para você investir, eu realmente concordo com isso, que os jovens eles são muito mais abertos a isso. Beleza. Então, dos que me procuram, né, na faixa dos 25 anos, em torno de 35% diz que faz orçamento. Segundo, os mais idosos com mais renda, olha lá, na faixa dos 75 anos de idade, renda média R$ 6.800. Então isso aí, as pessoas que eu atendo, se eu pegar todos os atendidos, dividir pela quantidade, vai dar uma renda em torno de R$ 5.000. Então a gente está vendo ali que, inclusive a gente pode ver que progride, né? Mais ou menos só ali na faixa dos 55 é que dá uma subida e depois volta a cair.
mas tem uma escadinha, ou seja, mais idade, mais renda, né? Eu fiz o levantamento, não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas a renda aumenta em torno de 2% ao ano para as pessoas que eu atendo. E eu já tinha visto uma pesquisa uma vez que falava que aumentava 3%, então está bem próximo. De uma certa maneira, se você quiser, de um modo geral, saber quanto você vai estar ganhando daqui a 10 anos, né, em torno de 20% a mais. É o que eu estou, assim, que os dados estão dizendo. Então, maior idade, maior renda. Algum comentário? Isso quebra um pouco aquela ideia que a gente tem que a pessoa na terceira idade ou na quarta idade, ela recebe menos, porque sai do período produtivo. Pelas estatísticas, a gente vê que não é bem assim. Tem como sim você ir agregando renda, ou pelo INSS, ou por uma previdência privada, ou pela a vida ativa do idoso, porque hoje, 60 anos de idade, não é nenhum idoso, ele é muito produtivo ainda. Então, essa maior expectativa de vida do Brasil, do brasileiro, com certeza faz com que uma pessoa na terceira idade ela consiga sim ganhar mais e acumular diversas fontes de renda. É verdade. E não só a renda de aposentadorias, né? A pessoa que está já na terceira idade de sucesso, que angariou muitos bens, ela pode ter muitos bens que possam servir de locação, sim, de aluguel e ter essa renda no final da... De fato, fazer múltiplas fontes de renda. Exatamente, exatamente. E eu conheço muitos que a maioria deles são desse ponto, que tem muitos bens que alugam, que vivem de renda. E que é a sua maior fonte, porque na real, contar só com a aposentadoria, por isso que aí vai para a estatística termina diminuindo, né? Exatamente. Grande parte dessas pessoas acima dos 70 anos tem o estado civil de viúvo. Então, provavelmente está com a própria renda, a renda do parceiro ou parceira, sim, tudo mais. Tem essa questão também. Olha que coisa interessante, quantidade
tem bens e direitos. Exatamente. O que a gente precisa ver com relação aos bens e direitos é se ele está na forma de passivo ou na forma de ativo. Porque se eu estou construindo meus patrimônios, mas eu devo, ou seja, se eu estou comprando meu carro, minha casa, e isso gera uma necessidade mais de dinheiro para mantê-los, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Que é diferente quando eu tenho bens e direitos na forma de ativo, que é, por exemplo, um apartamento que eu alugo, ou um carro que alguém está dirigindo enquanto eu estou exercendo. Então, é muito importante a gente diferenciar a qualidade desses bens e direitos, porque uma vez que você compra um apartamento de $500 mil, ele não é seu ainda, né? Ele está sendo seu aos poucos. Ele não é seu. Você tem o direito de vender, você tem o direito de fazer lucro com ele, você tem o direito de usufruí-lo, mas você tem um compromisso. Então, é natural esse... Eu achei muito interessante que você colocou a evolução das idades com essa comparação de dívidas e bens e direitos. E lembrando que existem dívidas muito corrosivas e existem dívidas que não são tão corrosivas assim. E é isso que a gente vai falar posteriormente. Beleza. Então, demos uma passeada pela estatística. Essa é uma estatística fria, não quer dizer que todas as pessoas estão devendo R$130 mil na faixa dos 55, não quer dizer que todos os jovens façam orçamento e nem que todas as pessoas de 75 anos ganhem 6.800. É simplesmente o valor médio, só para a gente ver a evolução ao longo da idade, como você falou, para a gente ter uma ideia do que acontece. Sim, que isso também, essa sua estatística aí é somente em cima dos seus atendidos. Exatamente. Né? Não pode dizer que compõe... Não dá para generalizar. Exatamente. Aliás, a Escola de Educação Previdenciária, quem tiver interesse, procura no Google, que é a maneira mais fácil que o link do site. A primeira resposta. Pois é, coloca lá no Google, Escola de Educação Previdenciária do Rio Previdência, e aí aparece lá Doutor Finanças, inclusive o Luiz Melo é palestrante lá também, ele deve falar sobre isso. E distribui educação financeira gratuita, de qualidade para a população, e um deles é esse atendimento aí do Doutor Finanças. Já estamos, no meu caso, com quase 200 atendidos em 3 anos, e estamos agora com duas novas possibilidades do Doutor Finanças. Eu estava fazendo esse trabalho sozinho, está entrando agora a Isabela e o Anderson Daniel, que vai amanhã pela primeira vez, pela parte da manhã. Então vamos seguir, tem algumas questões que eu levantei para a gente discutir. Vamos lá. Primeiro detalhe, comprometimento de renda de 15% a 30% mensalmente. O que vocês têm aí a falar? Porque é o seguinte, todo mundo fala que 30% é um valor razoável, mas eu tenho visto literatura que cita que esse valor de 30% ele está muito acima do recomendável. Alguma literatura já está citando os 15%, ou seja, dever 15% da renda mensal já é a luz vermelha acendendo, não lá na faixa dos 30%. Eu achei isso interessante, só que a maioria das pessoas que eu atendo devem bem mais de 30%. Já tem algumas pessoas que têm problema de endividamento já estão com uma faixa muito maior do que isso. O que vocês acham? O que eu percebo do incentivo ao consumo do brasileiro é como se fosse normal você ter uma linha de crédito, ou em lojas, ou no cartão de crédito, ou quem tem o direito ao crédito consignado, e assim por diante. A oferta de crédito para o brasileiro ela é muito aberta. E isso é uma política pública, mas isso também é do brasileiro, é como se fosse normal. Esse de 15% a 30% que não te pertence, ele já pertence a alguma bandeira do cartão de crédito, alguma loja dessa aí, e é como se isso fosse normal. Agora, eu concordo contigo que 30% realmente ele já é um índice preocupante. Sim. Só que quem tem um horizonte de tempo curto, tipo, não, estou preocupado com esse mês aqui, estou preocupado com a próxima fatura. É como se não doesse, mas a gente vê nas projeções dos juros no tempo que realmente isso é um comprometimento muito grande, ainda mais se você é solteiro. Imagina quando você de fato começar a cristalizar a sua vida com filhos, com financiamento da casa própria e tal. Se você já está acostumado a manter o seu nível de endividamento de 30%, a tendência é que isso fique mais pesado. E existem dívidas que estão dentro de um contra-cheque, por exemplo, que tem esse limite até legal, só que você consegue contrair dívidas fora, que pode gerar, no último caso, um superendividamento, que é uma dívida totalmente fora do controle. Pagar dívida e investir ao mesmo tempo, o que vocês acham? Eu sou contra essa dobradinha aí. Eu também. O que o coach diz?
Ó, tenho uma opinião bem sobre isso. Quando a gente fala em dívida, existem várias literaturas, existem vários conceitos do que é dívida. No meu entendimento, a dívida é algo realmente fora do controle. E nesse caso é como se fosse uma hemorragia financeira. Então eu devo a um cartão de crédito que não tem juros, mas tem uma data para chegar, é uma hemorragia pequenininha. Só que no caso de uma dívida é uma hemorragia muito grande, então eu preciso contê-la logo. E nesse caso realmente não faz sentido eu ter um dinheiro aplicado a um juros interessante de 0,7% ao mês e uma dívida num cheque especial de 12% ao mês. É totalmente incompatível. Agora, quando eu entendo que a dívida ela é algo que eu consigo manter, eu consigo ter ela sob controle, então por que não ter um comportamento de investidor também? Então nesse caso é realmente caso a caso. E aí eu falo o seguinte, ó, se você já tem um comprometimento da sua renda de 20%, por exemplo, vamos conviver com ela. A gente estanca essa hemorragia, tira esse nome de dívida, né? Bota o nome de financiamento para ficar melhor e a partir dali você tem um comportamento investidor. E aí o que acontece? Chega um momento que é muito interessante que as suas reservas elas valham para quitar. Então por que não você ficar assim, eu tenho dívida, eu vou ficar batendo ela, vou ficar batendo ela, vou ficar batendo ela. Pô, você pode falar, ok, eu sei que você existe, eu não estou te ignorando, você vem comigo. E aí eu me torno investidor, mas você vem comigo. E aí quando eu tenho um montante interessante para o credor, a gente fala assim, e aí, vamos fechar isso? Vamos dar um abatimento legal? Vamos fazer uma amortização? E aí pode ser interessante. Então assim, elas podem conviver, investimento e dívida? Dá, mas tem que saber o que está fazendo. Se não souber o que está fazendo, pode estar achando que está ganhando de um lado, mas na verdade a perda é muito grande do outro. Escoando pelo ralo, né? Isso. Exatamente. Crescimento das dívidas. Então é aquilo que eu tinha falado lá, ó. Dos 25 aos 55 anos, então numa primeira, vamos separar ali dos 25 aos 75 em duas etapas, dos 25 aos 55 a dívida cresce 5% ao ano. Então, o que vocês acham aí? Ó? O volume de dívida cresce 5% ao ano na primeira coisa lá, e na segunda parte da vida, até dos 55 e 75, dá uma reduzida. Algum comentário? Eu acredito que essa parte dos 25 aos 55, quando você está no auge, né? Que você está formando família, né? comprando apartamento. Aí dos 55 aos 75 você já estabilizou. Então a tendência é realmente diminuir. Concordo. Mas tem também um dado que não está aí, não teve como evidenciar isso, a tal da ONG familiar, né? Então o idoso vai lá com seu contra-cheque virgem lá, sem empréstimo nenhum. Pega um empréstimo para mim e tal. Vocês conhecem algum caso disso? Porque, olha, porque seria uma ideia, que falaria no contrário. Para você ter uma ideia, eu não sei se caberia aqui. Um exemplo, hoje de manhã eu fui na Marinha para tentar resolver um assunto com uma cliente minha. Na entrada, na porta da Marinha, tem várias pessoas com panfletos de empréstimos para você fazer. Eu acho, desculpa, mas eu acho um absurdo. Sabe, aquele monte de gente ali já tentando influenciar, influenciando, né? Sim, de porque a categoria dos militares é uma categoria que tem a estabilização e é uma estabilização que dificilmente você vê um militar trocando de carreira, isso é raro acontecer. Então é um crédito mais barato para essa classe e claro que as financeiras têm interesse, sim. Claro. Eu fui abordada por uns 3, 4 quando eu estava entrando, me dando papelzinho. Eu não quero, fui passando, ele me entregando, me enfiando na minha mão, me procura. E essa questão dos juros mais baratos para determinadas classes vai fazer com que outras pessoas familiares falem assim, pega um empréstimo para mim, porque eu ia conseguir, por exemplo, a 4% no meu banco, você consegue a 2%. Poxa, eu uso o teu nome, não é o nome, né? É o crédito, eu uso o seu crédito, mas na verdade eu te pago. Mas nos dados estatísticos, quem está endividado? É esse militar, esse servidor público, é quem tem acesso a um juros mais baixo. E esses juros não são baratos, tá? 2% ao mês não é nada barato. É claro que comparado a um cheque especial de 12%, realmente é uma diferença muito grande, mas não dá para ignorar, porque juros de 2%, por exemplo, nos Estados Unidos é um absurdo. Na Alemanha é um absurdo, no Brasil é barato. Então, essa conscientização financeira é importantíssima. E eu tenho certeza que se você tivesse acesso a um produto de investimento a 2%, você ia ver o quão rico você fica investindo. Para você ver, assim, pela matemática, 2% é muita coisa, é muito significativo. E achar que é besteirinha não é mesmo. Bom, olha só, no início da vida,
25 anos. No final da vida, 75 anos, em média, as pessoas devem 9 vezes a sua renda, né? Então, se ganha 1.000, deve 9.000, algo assim. Dos 35 aos 65, devem 21 vezes a sua renda mensal, em média. Então, começa baixinho, começa a casar, ter filho, primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento, etc. A dívida começa a subir e vai diminuindo lá para o final. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Luiz. Opa. Você acha que isso é uma questão mais da pessoa ou mais dessa oferta de crédito, mais do mercado? Olha, não sei, assim, me interessa muito saber os porquês desses dados, né? Ainda não tive muito estudo sobre isso, assim, perguntar para as pessoas os porquês, mas pessoalmente eu acho que tem as duas contribuições. Acho que a propaganda é muito invasiva, a Ilana acabou de falar aqui agora, né? Então você não faz o que você não conhece. Então, se não tivesse tanta propaganda, é possível que não tivesse tanto problema com endividamento também, mas a gente não sabe. Então, oferta, né? Eu acho tão simples, assim, um universitário, ele sai da faculdade, ele já tem uma linha de crédito pré-aprovada, que, poxa, às vezes a pessoa ela não tem educação financeira, não tem aquela alfabetização financeira, apesar de estar no nível superior, e que isso não significa nada. E aí a pessoa tem oferta de crédito, e se ela não sabe diferenciar o que é crédito e o que é dinheiro, ela mistura tudo. É que nem chamar tudo de comida, né? Pô, se eu chamo tudo de comida, eu almoço um biscoito ali. Quando você entende as especificações, você consegue ter uma vida muito mais saudável. Então acho que, ainda bem, né, que a educação financeira entrou na Base Nacional Comum Curricular, graças a Deus. Sim. Agora, o objetivo é fazer com que os adultos, com que as pessoas que têm acesso a crédito também tenham acesso a essa conscientização financeira. Esse tipo de informação, né? Importantíssimo. Porque se elas ficassem melhor informadas, elas pensariam 2 vezes antes de entrar numa... Com certeza. E talvez não Porque, seria às vezes, tão grande. Uma furada, como diz, né? Eu atendo Complicado. uma pessoa que era gerente bancário. E por ser gerente daquele banco, tinha uma linha de crédito absurda, né? 40 mil, 50 mil, coisa assim. Então é difícil você estar exposto a essa tentação e não usar pelo menos de vez em quando, né? Então aí tem o segundo componente que você tinha perguntado, essa questão pessoal, né? Se a pessoa não tiver isso como base, a educação financeira, então ela vai achar que o dinheiro é dela, como você está falando, e vai achar cada um. Porque não tem sensação melhor, eu acho, do que sair do shopping carregando coisa. E eu não conheço. Olha, eu já tive muito esse tipo de sensação hoje em dia. Não acredito. Eu saio sem nada na mão praticamente. Não acredito. Eu vi um extrato bancário, desculpa. Não, quando eu vou agora, eu vou com aquele foco específico naquilo que eu vou comprar, então eu não paro em lojas nenhuma, não me dá nenhuma coceirinha de entrar e comprar, né? Mas eu já fui também muito de sair com os braços lotados de sacolas. Uma coisa que eu fiz, e eu recomendo, tá? Quando você ganha dinheiro com investimentos. Então, assim, um exemplo simples, você bota R$1.000 lá, passa um tempo, tem 1.400. Você não sabe como é que é bom fazer compras com esses 400. Que é um dinheiro que não veio do seu suor. Gente, é impressionante, assim, vale muito a pena, parece dar um sabor até maior. Renda passiva, né? Maravilhoso. Aliás, investimento, pelas coisas que eu lembro que eu assisti ao Luiz Mello falando, é uma das coisas que ele sabe falar melhor. Inclusive ele traz para as palestras lá alguns objetos. Bacana. Atenção, vê isso daqui, agora vê isso daqui. Então ele é bem lúdico assim nas questões. Bom, então, olha, então a gente está vendo lá, no meio da vida da pessoa, ela passa a dever em torno de 20 vezes a sua renda. É um comprometimentozinho razoável, né? Ainda mais nos juros do Brasil. Pois é. E dívidas em relação aos bens e direitos, isso que eu tinha falado também, ó. Coloquei só os extremos, 25 e 75 anos. A pessoa começa tendo 1,2 da dívida, ela tem bens e direitos, e chega aos 75 com quase 11 vezes o que ela deve, ela tem bens e direitos. Então, eu já observei esse gráfico, é um crescimento tranquilo, assim, à medida que a pessoa vai crescendo a dívida, ela vai crescendo numa velocidade maior a quantidade de bens e direitos. Agora, eu não entendo, me explica, por favor. Sim. Se a pessoa já chegou a essa idade, que ela tem bens e direitos que são 10,9, quase 11 vezes mais o valor da dívida, por que se endividar? Então, eu acho que é aí que está a questão que ele perguntou. Existe nós adoramos boletos,
E existe uma certa necessidade de manter, sei lá, de ter, é como se você não tivesse completo, não tem dívida, não está completo. Então, acho que tem que ser uma educação financeira bem radical do porquê, por exemplo, se questionar isso. Caramba, ao longo da vida eu vou ter mais renda, a gente viu lá que as pessoas começam a ganhar mais, por que ela não coloca no orçamento, como a gente estava falando, a quitação das dívidas? Eu não sei se... tem muita gente, Luiz, que eu falo, para não deixar, por exemplo, o cartão de crédito acumular aquele saldo todo. Então, usou 200, 300 reais, vai lá e quita antecipadamente. Isso Sim, faz com todo que... mundo sabe disso. Pois é o que eles falam. Então, Nem eu acho que isso aqui responde a sua pergunta. Por exemplo, às vezes a pessoa simplesmente não se liga nisso. E eu acho que é exatamente aí a importância da educação financeira. Quer dizer, a gente está vivendo mais com a longevidade e a gente precisa entender como é que o mundo funciona, a gente precisa entender como é que o cifrão nos acompanha ao longo da vida e começar a perceber, e começar a colocar essa questão, por exemplo, falando, por que eu não vou pegar parte da minha renda e vou quitar a dívida? Se ela fizer isso, qual é a consequência? Ela vai ter uma, digamos assim, uma performance da renda bem melhor ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo ela vai ter mais dinheiro livre para usar em outras coisas. Né? Mas olha que eu tenho bastante clientes meus na área de pessoa física, então quando chega na parte de declaração de imposto de renda, muitos, lógico, parcelam aquelas, fazem em 8 vezes, né? Parcelamento do valor do imposto a pagar. Mas eu tenho alguns que eles pensam antes de fazer e normalmente optam pelo pagamento de uma única cota. Porque eles falam, gente, se eu for tirar da minha aplicação, eu vou perder tanto, não sei o quê. Quanto que é a parcela, qual vai ser o acréscimo, e eu vou explicando tudo para eles. Aí eles pesam os prós e os contras, não, eu vou pagar de uma única vez. Consciência. Acabou, E exatamente. aí, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu fiz 2 levantamentos, um que eu fechei em julho do ano passado, julho de 2018, e um que eu fechei agora em outubro. Em julho de 2018, 68% das pessoas que eu atendia não faziam orçamento. Agora, em outubro, esse número caiu para 50%, ou seja, eu não sei se é a ação da educação financeira, via estratégia nacional, via aquisição de conhecimento em curso, etc. Mas eu percebi uma melhora no uso do orçamento, na adoção do orçamento para suas finanças. Vocês perceberam alguma coisa? Eu vejo muito dos influenciadores digitais. Sim. Tudo bem que é minha área, mas Instagram, YouTube, esse tipo de conhecimento que era quase que sagrado há 10 anos atrás, hoje ele está muito mais pulverizado por conta das mídias digitais. E o jovem, ele é antenado, Sim. O jovem, ele se preocupa com isso. E a gente sabe o dano que é deixar de lado. A gente sabe o dano que é, não, depois eu vejo. Poxa, deixar debaixo do tapete, nos juros que é aplicado no Brasil, que chegou quase 400% ao ano, é muito danoso, não vale a pena. Então acho que essa prática muito se deve também aos influenciadores digitais. E são programas bons, né? Eu acompanho alguns e são assim, exposições tecnicamente muito boas. Exatamente. Não é achismo. Não é achismo. Tem muita metodologia por trás. Então pode ser já o efeito da educação financeira, seja por que meio for, né? Por livro, por aula. O importante é chegar à informação. E sobre esse ponto aqui, eu queria comentar que às vezes o idoso ali de 75 anos, ele tem muitos direitos, mas ele não tem liquidez. Ou seja, ele tem a casa de campo, ele tem um iate, ele tem o imóvel da casa, que é a família dele, e ele tem dívida. E aí, como é que ele tira um pedaço da porta para... Não vai fazer isso. Não, e principalmente... Então, por questão de liquidez... Principalmente os custos para poder manter isso. Exatamente, porque quanto mais bens você tiver na forma passiva, mais você precisa ter dinheiro para manter. Não adianta nada ter uma casa de praia que não tenha toda a estrutura de uma casa de praia. Então, o que eu vejo assim, por que não troca? Não troca por uma questão de liquidez. Quando você tem bens e direitos na forma de ativos, a liquidez é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E aí a pessoa tem uma saúde financeira melhor. Mas você sabe que existem pessoas, isso eu já presenciei, claro, pessoas que têm muito dinheiro aplicado, muito, e mesmo assim tem dívidas também. Tem dívida, aí é uma questão de um pouco consciência. daquele dinheiro que está aplicado e quita essa dívida. Ou é uma questão emocional, do tipo, mamãe não deixa, papai não deixa, dinheiro veio de herança, não pode mexer, é uma questão emocional. Ou é uma questão de consciência mesmo, do tipo, quanto financeiramente está crescendo aqui e o quanto financeiramente eu estou perdendo aqui. Quando ela olha para isso na mesma balança,
Aí ela fala assim, realmente fica muito mais fácil de ver. Verdade. Muitas vezes essas compensações tem que colocar no mesmo ringue. Quando você tem uma decisão para tomar, do tipo, eu não sei se eu pego esse dinheiro e faço um curso ou se eu faço uma viagem. Poxa, curso e viagem não está no mesmo ringue. Mas aí quando você coloca os dois no mesmo ringue, mesmo que você ajuste um pouco, fica muito mais fácil de decidir. Claro. Então é esse o trabalho que os coaches fazem também, é ajudar na conscientização. Temos uma pergunta que chegou agora da Gisele. Ela pergunta o seguinte: temos que dar nome ao dinheiro? Você dá nome ao dinheiro? Então eu dou nome ao dinheiro no seguinte, vamos supor que você tem um objetivo, ok? Vamos supor que você tem um objetivo de ir para o Caribe. Inventei aqui. Se você tiver um cofrinho em casa, se tiver uma aplicação financeira, tiver na poupança, e você pega aqueles R$20 e fala assim, isso aqui vai para minha viagem do Caribe, esse dinheiro ele não pode mais pagar a conta de luz. Porque ele já virou uma parte do sonho, ele já virou uma parte do objetivo. Então você dar nomes nesse sentido, que é o seu objetivo, isso é ótimo. Outra coisa que eu acho muito importante também de você dar nome, é você dar nome aos seus guardiões dos sonhos, né? Ou cofrinho, ou o que você quiser chamar. É uma violência pegar o cofrinho, que guardou o dinheiro, você realizou o sonho, você vai lá e destrói o cofrinho. Pô, não precisa disso, gente. Ele é o guardião dos sonhos. Então você dá nome, principalmente para coisas boas, tá? Quando você dá nome, você coloca uma emoção. Não existe nada com nome sem emoção, sabia disso? Verdade. A água ali você tem uma dose emocional, enfim. Tudo aqui a gente tem uma dose emocional, pequeno ou grande não importa. Então dar nome ao dinheiro é fundamental. E que o nome seja bom, tá? Tem gente que, toma Coca-Cola e chama de veneninho, pelo amor de Deus. Eu chamo de veneninho. Com carinho ainda, entendeu? Não precisa. Então garanta que os nomes que você dá são nomes positivos que te tragam orgulho. Só para ilustrar, numa das apresentações onde eu tive com o Luiz Melo, eu falei de fundo de emergência e já estava olhando para ele, que ele não gosta dessa expressão. Eu não tenho reserva de emergência. Pois é, porque a palavra emergência sugere uma coisa ruim e tal. Então, eu acho interessante, caso a pessoa tenha essa vontade de nomear, que ela realmente, se ela criar esse vínculo, eu acho que vai ser mais interessante para a redução das dívidas, para a elevação dos ativos e tudo mais. Bem interessante. Agora, no caso da contabilidade, não sei se a Ilan vai concordar comigo, nós contadores a gente nomeia, né? Dá nome às contas, então as categorias, então conta caixa, conta capital, conta investimentos, etc. Precisam ter um nome que reflita o que ela faz de alteração dentro do patrimônio. Então isso é uma coisa assim bem corriqueira na atividade do contador e assim, tecnicamente falando, é necessário. Agora eu tenho a impressão que a pergunta da Gisele foi mais emocional mesmo. Mais emocional. Aqui está o dinheiro do Caribe, aqui está o dinheiro da Austrália, aqui está o dinheiro do carro. Beleza. Esses dias eu andando pela cidade, a gente entra em lojinhas agora que o pessoal pensa em tudo, né? Então tem assim, minha viagem, tem umas caixinhas, minha viagem para tal local, né? Meu silicone, eu achei muito engraçado isso, vale tudo. Tá? Pra pessoa colocar lá o dinheirinho, muito dica prática aqui, essas lojas de presente tem uma coisa chamada quadro-cofre. Então é um quadro, você pode botar na mesa, você pode botar numa parede de casa, e aí o que acontece? Ele aceita dinheiro, só que ele não aceita que o dinheiro saia para outras coisas. E existem alguns produtos financeiros, por exemplo, consórcio, que existe consórcio de cirurgia plástica. Não sei se vocês sabem disso, mas você consegue fazer a tua reserva na forma de consórcio, por exemplo. E aí você já garante já. É uma dica bacana aí para você ir poupando também. A gente já está mudando de assunto pro orçamento. Tem alguma coisa para a gente se dividir do endividamento? Não, acho que a gente vai debater bastante. Só queria passar aqui uma opinião com relação à dívida, tá? Algumas pessoas acham que dever o cartão de crédito já é endividado, eu já penso diferente. Eu acho que a dívida você pode dividir em 3 categorias. A primeira delas eu chamo de conta, que é o seu almoço que você passou no cartão de crédito, você usou um meio de pagamento chamado cartão de crédito, e aí você tem uma fatura no final, igualzinho no seu consumo de água ou de luz. Eu chamo isso de conta, então não tem juros nenhum, então não tem dívida, eu não chamo isso de dívida. O segundo ponto é o financiamento. O que é o financiamento? É uma compra planejada. Financiamento do seu carro, financiamento da sua casa, financiamento até de dinheiro. Mas assim, é uma conta que tem juros e tem um tempo e logicamente o juros é menor. E isso eu chamo de financiamento. E até então também não é dívida, é um financiamento. E o que é dívida? É a conta ou financiamento fora de controle. E aí
existe uma punição muito grande. Você sai de uma taxa média de 2, 3% para 12, 15% e algumas entidades consignatárias colocaram a 22,5% ao mês. Isso é um absurdo. Para mim isso é dívida. Então é uma conta fora do controle. Quando eu sei, e aí você se sente melhor quando você sabe, não, eu tenho uma conta para pagar e ela está grande, eu preciso fazer algo. Ou eu tenho um financiamento, estou preocupado com ele, ok, a gente pode refinanciar. Eu tenho uma dívida, dívida é uma hemorragia financeira, a gente precisa cuidar disso logo. Porque essa história, por exemplo, de deixar 5 anos para a dívida sumir, desculpa gente, a dívida não some, a dívida ela deixa de ser cobrada, mas ela continua existindo. E assim, é um cuidado que a gente tem que ter e você chamar o que você está passando hoje no nome certo, né? Ou conta, ou um financiamento, ou dívida. E aí você vai naturalmente sair da dívida para o financiamento e do financiamento para a conta. Esse é o trabalho que eu faço também. Inclusive no final da nossa edição de hoje, o Luiz Melo vai ter uma dedicação específica lá do site dele, do trabalho dele como coach. Vamos lá. Então, encerrando o endividamento, indo agora para processo orçamentário. Então, um pouquinho de estatística. Então, não faz orçamento, idade média 43 contra faz 41. Então, vê que é o contrário daquele outro, né? Não faz orçamento, mais velhos. Não me perguntem por quê, mas foi a estatística que a gente acabou de ver. Mas ali também, como estava no outro, pode ver que... Mas aí também não faz orçamento, são os mais velhos, pelo que eu entendi. São os mais velhos. É a mesma coisa, assim, o grupo de 20 a 30 que faz é o maior. Os mais jovens se preocupam mais, os mais velhos se preocupam menos. Então tá coerente até agora. Coerente. Tá, renda média de quem não faz 5.100 e de quem faz 4.700. Então, quem não faz orçamento está ganhando mais. Então, ganhar mais não está sendo estímulo para fazer orçamento. Tem um pouco mais de filhos, quem não faz. Tem 115 mil de dívida média, contra quem faz orçamento só 70. Eu acho que isso é interessante, né? Fazer orçamento leva a ter menos dívida. E agora, olha lá, não fazer orçamento, 441 mil de bens e direitos, contra 301 mil de quem faz orçamento. Então, não fazer orçamento, digamos assim, não ter muitas amarras, leva à acumulação de bens e direitos, né? É o que está dizendo. Algum comentário? Então, vamos passar para alguns... Está bem explícito aí, né? Tranquilo. Está bem tranquilo. O ponto orçamento, para mim, quando eu estou fazendo algum tipo de exposição sobre o Dr. Finanças, sobre os dados que eu tenho, é o que eu mais gosto de falar. Eu acho que, para mim, não há finanças pessoais sem orçamento. Então, se você fizer bem o orçamento, você paga dívidas, né, e você libera recursos para o seu futuro através de investimentos e tudo mais. Então, para mim é um ponto muito importante. Por que eu falei sobre isso? Bom, então, aquele primeiro dado ali foi o que eu tinha falado. O primeiro levantamento que eu fiz, julho do ano passado, era 68%, não fazia orçamento, e agora o segundo levantamento 50%. Então, eu notei um número maior de pessoas. Então, pelo que você já falou, talvez devido à própria educação financeira, influenciadores e tudo mais. Então, estamos evoluindo de um modo geral. Com certeza. Eu chamo de orçamento aquilo ali, processo orçamentário, onde você tem planejamento, execução e controle. Mesmo para as pessoas que têm essa prática, é difícil. Eu diria. Mas me diz o que vocês acham? Me diz uma coisa, Luiz, agora já é uma curiosidade. Por esse mundão afora que você vai fazendo palestras sobre educação financeira, como eu já participei, eu sei que você pergunta para a plateia quem faz orçamento. Sim. E assim, dentro dessa tua experiência, é pouca ou é muita gente que levanta a mão? Não, quem faz é pouco, pouquíssimo. Muito pouco, não é mesmo? Bem pouco. E detalhe... E mesmo assim, aqueles que acham que fazem, mesmo assim não estão fazendo correto. Esse que eu Faz só o básico, que acham que o orçamento é só aqueles gastos básicos. Isso que eu ia complementar. Acho que a gente estava até em Campina Grande, né? Eu lembro que eu consultei a plateia, a gente estava lá em Campina Grande, na Paraíba, e pouquíssimas pessoas diziam que fazem. E aí a minha percepção, Ilan, é que as pessoas que sim dizem que fazem orçamento não fazem esse processo todo. Então, assim, o que a pessoa provavelmente está fazendo é simplesmente ter um caderninho, que você deve conhecer também, que as pessoas, vou trazer meu caderninho. Então, alguma coisa acontece, ela registra, mas o que eu costumo falar é que existem pelo menos duas
duas vertentes, digamos assim, dessa questão do orçamento. Que uma delas é você fazer os registros, né, tomar nota de valores, e outra delas é transformar esses registros através de um processamento dessa informação para gerar, por exemplo, um fluxo de caixa, onde você diga de onde você ganha dinheiro, para onde o dinheiro vai. Então não tem como você dizer de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai sem os registros, e não tem como só com o registro você gerar informação, né? Então eu decidi elencar em planejamento, execução e controle, quer dizer, passado, presente e futuro, e tenho muita consciência de que pouquíssimas pessoas fazem isso daí. Queria saber de você, Luiz, você na sua atividade de coach, você vê essa dificuldade, ou seja, as pessoas têm dificuldade de fazer orçamento ou de fazer no nível um pouco mais elaborado como isso daí? Eu mais escuto que o orçamento é chato. Não, eu também acho que é. Eu não gosto, não. Particularmente, eu também acho. Pois Só que é. existe uma diferença de controle para comando. Aí eu queria que você entendesse bem esse conceito, porque vai fazer diferença. Eu vim das Forças Armadas e existe uma diferença de controlar e comandar. O controle, em geral, você conta a história do que aconteceu. Ou seja, você gasta e registra. Então é como se você estivesse contando a sua viagem olhando pelo retrovisor. É válido? É válido para controle. Então, qualquer máquina, qualquer equipamento, qualquer avião tem controle? Claro que tem. Mas o controle não diz para onde o avião vai e nem previne algo. O comando diz. O que é o comando? É você prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente está aqui no mês de dezembro, a gente pode falar como é que vai ser o meu dinheiro no mês de janeiro. Isso é comandar. É você saber onde você está hoje, você saber a sua realidade, a sua capacidade e prever. E lá você vai direcionar. Então isso é comandar. Quando eu entendi isso, eu falei, agora eu quero fazer orçamento. Não do que passou. Porque o que passou, passou. Eu não tenho mais comando sobre ele. Eu falo assim, isso pertence ao passado. O passado já foi, o passado já era. Mas o que tem na minha mão agora? Poxa, eu sei o salário que eu vou receber mês que vem, eu sei a conta que vai chegar mês que vem, tem gente que tem medo mês de janeiro, que tem PVA e IPTU, tá um monte de coisa altamente previsível. Todas as festas, né? Altamente previsível. Gente, fevereiro tem carnaval. Totalmente previsível. Então, quando você tem comando, você alonga o seu horizonte de tempo e aí você consegue planejar com muito mais qualidade. Você executa sabendo o que você quer e aí o controle fica algo natural. O controle faz parte do processo. Ele não é mais o vou fazer ou não vou fazer. Deixa de ser binário. Passa a ser uma coisa natural. Aí quando você entende isso, expande, aí fica muito melhor as suas decisões. E aí cabe o seu restaurante, cabe você fazer suas compras, cabe todos os seus prazeres, quando você está fazendo de uma forma muito mais congruente, sabe? Você falou de prazeres e eu achei importantíssima essa palavra pelo seguinte. Você gosta ou não gosta de fazer orçamento? Porque ele falou que não. Você gosta de fazer? Então, vamos lá. Ninguém não gosta, eu também não gosto. Assim, eu não sinto muito prazer em fazer. O prazer que eu sinto é aprender a fazer para poder ensinar. Então, eu acho isso daí bacana. Agora, tem um mês eu atrasei a minha contabilidade em 1 mês e meio, porque eu estava fazendo muita palestra, muita viagem, muita dedicação para a universidade. Atrasei tudo. Então, assim, eu vou deixando para lá, não é uma coisa muito prazerosa, eu vou deixando para lá. Agora, quando você falou da palavra prazer, eu acho que é interessante frisar isso. Pode não ser interessante, para mim e para você não é, para Ilan é, tá, digamos, fazer o orçamento, sentar lá e ficar 1 hora por semana olhando as contas. Mas a recompensa que isso dá, isso daí tem uma percepção de valor, de prazer, etc. Então, eu já faço um bom orçamento, bem apurado, já deve ter uns 8 anos. Eu não consigo imaginar minha vida agora sem orçamento. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante que já está acontecendo, não sei se acontece com você, que mesmo num caso desse, onde eu fique 1 mês e meio sem atualizar a minha contabilidade, de uma certa forma a condução das coisas vão mais ou menos automáticas, digamos assim, porque você já começa a se doutrinar, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, o prazer de começar a atingir metas, e algumas até impensáveis há um tempo atrás, né? Isso sim dá prazer, então eu acho que isso compensa muito. O que vocês acham? O dinheiro é meio, né? Você tem que lembrar disso. Dinheiro é meio. Então, o que ele vai te proporcionar, seja na forma de liberdade, seja na forma de renda passiva, seja na forma de compras, de viagem, etc. Quando você coloca ali, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu faço orçamento, eu escrevo numa linha lá, não assim, investimento. Eu não tenho a linha investimento, eu tenho a linha Caribe, eu tenho a linha
churrasqueira, Da eu ideia. tenho uma linha, você quer um restaurante maneiro, aí, então eu coloco o nome. E aí, talvez eu não consiga hoje, mas eu consigo daqui a 3 meses. Então o legal do orçamento é você alongar o horizonte de tempo, você colocar 2, 3, 4, 5 meses para frente e você começar a realizar as coisas. E aí você fala assim, poxa, é uma tarefa chata? Cara, é que nem para academia. É legal? Bom, vale a pena. Quando eu desço do prédio para Vale a correr, pena. eu penso exatamente isso. Vale a pena. Logo que eu vou correr, Vale a pena. vai ser chato. E você pode perguntar, depois você termina o exercício, valeu a pena? Gostou de ter ido? Com certeza. Então é mais ou menos isso. Pode ser uma tarefa que demanda uma disciplina, mas é a disciplina que faz você realizar muito mais de quem não a usa. Bom, no meu atendimento lá no Dr. Finanças, o que eu faço? Eu pego 3 meses de observação, peço para a pessoa fazer 3 meses de anotação. Quando ele traz, eu transformo 3 meses de registro em 3 meses de fluxo. Fundo esses 3 meses num mês, que eu chamo de típico. Então ali está a vida da pessoa, em média, que abarca 3 meses com as suas imperfeições, sazonalidades e demais, vai ter um valor médio. Com base nisso, eu faço uma projeção. Você tem alguma forma que você queira complementar ou até falar de maneira diferente de como você ensina a fazer? Perfeito, 3 meses é um bom horizonte de tempo. Lembrando que existem gastos invisíveis, ou seja, a pessoa lembra das principais contas, elas lembram dos custos fixos, mas aquele sorvetinho às vezes, né, passa. E com a melhor das intenções às vezes passa. Então, nesse período de 3 meses, incentivar a pessoa a usar débito, ou usar até o cartão de crédito para gerar registro. O objetivo é para gerar registro. Se a pessoa anota um caderninho, que anote imediatamente. Sim. Deixou para semana que vem, já era, vai ter um monte de gastos invisíveis aí que vão, inclusive empréstimozinho, que não conta, aquele dinheiro que vai para o mendigo, às vezes não conta, contabiliza. Por quê? Porque o dinheiro é um dos seus reflexos, mostra quem você é. Então se você comprou algo, se você pagou o estacionamento, se você fez o que fez, você fez, isso mostra um pouco de você. Eu gostei dessa frase. Os seus registros mostram quem você é. É verdade. verdade. Eu concordo com você. E você pode mudar aqui a hora que você quiser. Com relação ao orçamento, a gente se surpreende quando a gente começa a colocar na ponta do lápis as informações. Já passou por isso, amigo? Já. Já passei por isso, já. Então, assim, e eu me surpreendi, porque a primeira vez que me perguntaram, né, sobre orçamento, você sabe exatamente o que você gasta? Eu, sei, claro, pô, eu sou contadora, sei. Sabia nada. Porque a gente usava os custos básicos para dizer que aquilo ali serão nossos gastos. E os outros todos que tem? Exatamente. A gente tem tantos gastos que só se você realmente colocar na ponta do lápis para saber. E a previsão, né, o comando para o futuro, eu acho muito interessante. Porque aí você já pode se prever. Posso contar o caso de um cliente casal? Pô, Por favor. até interessante aqui. Bom, o casal já estava começando a se desgastar. E Não, aí isso não acontece que isso? Isso é um fato raro. Isso é um fato raro. E aí é interessante que eles moravam próximos ao shopping Nova América. E aí, naturalmente, tudo era concentrado no Nova América. E naturalmente... Aliás, eu gosto muito do Nova América. Inclusive estacionamento lá, né? Aí eu pedi para eles fazerem esse exercício. E aí eles perceberam que gastavam em média R$400 por mês só de estacionamento. E ninguém falou nos restaurantes, no cinema, etc. Uau. Do Norte Shopping, do Nova América ou de estacionamento motel? Eles resolviam a vida deles lá. E aí quando eles olharam e falaram, nossa, a gente gasta com isso, eu falei, o que você acha de concentrar as suas idas? Porque eu não estou deixando, eu não acho que você deve deixar de ir. Eu acho que você deve concentrar a sua agenda, é uma questão de tempo, de produtividade, para você ir lá 1 ou 2 vezes na semana, vocês topam. E isso ia ter uma redução significativa. E aí eles falaram assim, opa, beleza, mas R$350 de sobra não vai resolver a nossa vida. Eu falei, como é que tá o casal? Quanto vocês gastam com vocês? E aí aquele silêncio, né? Aquele silêncio chato. E eu falei assim, vocês topam utilizar essa economia para algo no casal? Aí um olhou pro outro e falou, vamos naquele restaurante? Na hora. Então assim, eu não acho que um jantar de R$350 é algo bacana, mas assim, pode ser uma viagem, pode ser um presente, é uma canalização. Porque São duas R$350 coisas. a R$400 uma você conseguiria canalização. no final de semana, né? É uma escolha. Não, é duas um cotas de fundo movimento. imobiliário. 2 cotas de fundo imobiliário. Ou isso. Ou Mas isso. o que aconteceu? Eles não sabiam, ou seja, era um gasto invisível, eles não tinham noção, principalmente que era na tag
do carro, gasto invisível total. Quando a gente fez esse movimento, o relacionamento melhorou. Então não é pelo dinheiro, o relacionamento melhora e se torna mais unido. Então assim, vale a pena esse processo, com certeza. Você vai ter ganhos em várias áreas da vida. E é isso que mais me orgulha. Pessoas perdem peso, pessoas voltam a se comunicar, perdoa pai, perdoa mãe. É impressionante os ganhos que tem quando você resolve olhar para algo que estava ali escondido. Muito bom. Eu ia comentar, já que você deu um exemplo, quando eu fiz uma contabilização minha de muito tempo atrás, eu descobri que eu estava gastando mais dinheiro em lanche na rua do que de presente para minha filha. Opa! Aí eu falei, que espécie de pai eu sou? Então, cada um leva o seu susto, né? E a minha contabilidade me mostrou isso, quer dizer, era uma informação que estava dispersa, mas quando você sintetiza e coloca um fluxo, aí você começa a olhar conta por conta, você começa a levar susto, que é importante. Como você falou, quando o casal se entreolhou, poxa, nós gastamos R$400 por mês lá no estacionamento, é preciso levar esse susto para poder mudar, eu acho. Exatamente, aí é o despertar, né? Isso. Então, processo orçamentário se despedindo, vamos para um assunto que eu acho que o Luiz Melo vai gostar, que é investimento. Vamos lá. Isso aí. Alguma estatística então. Deixa eu ver. Esses dados aqui, eles estão repetidos, tá? Daquela primeira, do endividamento, que ele pega essa coluna aqui, que é dos investimentos, que está essa curva aqui. Então, só mostrando essa curva, ó, se concentrando ali na faixa dos 55 anos, que é a idade onde as pessoas mais têm bens e direitos. E aí, eu acho bem interessante tocar nesse assunto, porque 55 anos, não está velho, mas também não está tão jovem, caminhando para os 75, 80, perdendo força, perdendo consciência, já é hora de começar a pensar na sucessão. Exatamente. Então é uma boa ideia, ali 50 e poucos, 60 anos, já pensar bem no que vai deixar de herança, se vai deixar ou não, para quem vai deixar todos os documentos em ordem, uma parte específica e tudo mais. Então, eu particularmente, eu prego que você deve fazer o acúmulo de bens e direitos para uso em vida. E aí, Luiz Melo, o que você falou que eu achei importantíssimo é a liquidez associada a isso, que não está contemplado aí, e é um item muito importante. Então, é importante a pessoa ter os bens e direitos, porém, eles devem estar líquidos para poder usufruir, que é a outra fase que eu vou falar. Não adianta nada eu ter 3 casas e preciso viajar. Eu vou ficar olhando para casa e a viagem eu vou perder porque eu não vou ter como, vou até me endividar e tudo mais. Bom, então aí alguns dados sobre os bens e direitos que eu acho interessante é isso. Ao longo da vida a pessoa acumula até os 55 e depois começa a se livrar dos bens e direitos. Bom, existe para você diferença entre poupança e investimento? Terminologia na hora que você está falando. Poupança é um comportamento, poupança é um hábito, investimento é um ato, é uma prática. Então existe essa diferença aí. Você pode poupar colchão de casa, você pode poupar é um hábito. E investir, ele tem uma técnica envolvida. Investir você precisa de conhecimentos um pouco melhor, que nada mais é para performar a sua poupança. Ninguém merece que você tenha um dinheiro que ao longo do tempo ele tende a perder valor por conta da inflação natural. Então, o investimento ele vem da poupança. Tem gente que acha que o investimento ele vem do salário. Não, desculpa, não vem. O investimento vem de crédito. Desculpa, isso também não vem. Eu já fiz isso. Eu recebi uma ligação telefônica. Você quer investir a sua margem consignável? Eu falei, como? Porque é impossível crédito, né? O dinheiro não é meu, o dinheiro é de um banco. Ele vai passar por mim, eu sou intermediário. Então esse é um erro conceitual que infelizmente tem por aí, às vezes até na forma de golpe. Tá? Então o investimento ele vem da poupança. Primeiro você poupa, mas depois você investir. Muito bem, concordo com você. Legal. Ponto, é isso aí. Você já tocou no assunto também, ó, quanto mais jovem melhor, por isso que eu acho que é muito fundamental. E realmente os jovens estão começando muito mais jovens. Então, a propósito, eu leciono na universidade, meus alunos têm em média 24 anos e como eu aprendi a investir em bolsa com um pouco mais de sofisticação de abril para cá, né, eu passei a ensinar para os meus alunos abrir a conta na corretora, observar alguns sites para você observar a performance da ação e tal.
e simplesmente colocar lá, fazer as primeiras movimentações de entrar, comprar a ação, trazer ela para o teu portfólio, se livrar da ação, esse simplesmente comprar e vender, porque você vê a pessoa falar que aí tem o gráfico, você tem que comprar, tem que vender e tal, aí você entende a mecânica da matemática financeira, mas tá bom, agora faz. Aí não tem a conta na corretora, não sabe se cobra ou se não cobra corretagem, no caso de cobrar corretagem, quanto é a corretagem, e ele não sabe que ele tem R$100 para investir e depois que ele der a ordem desses R$6, desses R$100, o que vai acontecer com emolumentos, com aquela coisa toda, né? Então, eu também comecei agora a praticar voluntariado no ensino médio, quer dizer, eu estou falando com alunos que estão com 19 anos, imagina uma pessoa com 19 anos ser influenciado por essa questão, aí começar assim, vou começar a comprar ações. Imagina essa pessoa daqui a 20, 30 anos. Vou ganhar de você. Diga. Meu filho, né, está no Colégio Naval, ele atualmente está com 17 anos, tem um outro amigo também que está com 17 anos, e ambos estão envolvidos assim, digamos, fizeram curso de investimento. Normal. E eles desde o ano passado já estão investindo, começaram a investir com 16 anos. Na realidade são as mães que investem porque não tem idade para isso, mas é eles que pilotam. É um nível de consciência, né? Um nível de muito interessante isso. Fundamental. Meu filho mesmo chegou para mim e perguntou assim: mãe, meu dinheiro está investido aonde? Aí eu falei: na poupança. Mãe, o que é isso? Mãe, eu estou perdendo dinheiro. Mãe, a partir de hoje sou eu que vou gerenciar os meus investimentos. Olha o comando. Que coisa linda. E outra coisa, para investir, desbancarize-se, por favor, desbancarize-se. Corretora, né? Vai para a corretora, muito melhor. O banco ele tem a função dele, mas falando de investimento, desbancarize-se. E aí vai investir com mais performance. Muito interessante. Quanto mais jovem, melhor. Eu queria fazer um comentário. Por favor. Eu tive um aluno de 80 anos. E ele falou assim: Luiz, você está falando aí que as pessoas se investirem R$500 por mês, a pessoa consegue 1 milhão em 30 anos. E eu tô velho, sabe? Eu tô com 80 anos já, eu tô velho. Aí eu procurei assim na turma: quem tem 50 anos aí? Aí o cara levantou a mão e falou: você se acha velho para investir? Ele: com certeza, isso aí não é para mim não. Eu falei: porra, o cara de 80 anos falou que tá velho. Você tem 30 anos ainda. A expectativa de vida do brasileiro é aumentar cada vez mais. Então assim, você que está assistindo, cara, de verdade, você tá jovem ainda. Não se limita não, tá? Por favor. Quanto mais jovem, melhor, sim, mas isso não é exclusivo para os jovens. Claro que não. Quanto antes começar, melhor. Acho que assim fica até melhor. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo na faixa de 60, 70 anos e que gostam muito, idolatram a caderneta de poupança para o nosso desespero. E, assim, o que você aconselharia estando no meu lugar? Porque, como eu estou na escola de educação previdenciária, é difícil às vezes, e eu noto que a pessoa, às vezes, você quer empurrar um pouquinho mais a barreira da pessoa e você sente que ela começa a te olhar um pouco assim. A resistência, né, emocional. E aí eu volto para trás, fico na minha e deixo a pessoa sentir a vontade, tocar no assunto de novo e seguir. No caso de uma pessoa com um pouco mais de idade, vamos supor de 60 anos para cima, com, sei lá, 200, 300 mil reais em uma caderneta de poupança, o que você faz para convencer a pessoa a se desbancarizar? Acho que quando você tem um motivo grande o suficiente, você faz as coisas. Quando você não tem um motivo grande o suficiente, você não faz as coisas. Você entra na sua zona de conforto, tudo bem. Então, talvez essa pessoa, ela olhando para si e fala: cara, não vou fazer esse movimento, não preciso, estou bem aqui. Mas quando a gente coloca outros elementos no jogo, como filhos, como neto, como um legado que ela tenha, talvez uma ONG, talvez uma instituição, enfim, qualquer coisa que seja superior a ela. Quando ela tem um motivo grande o suficiente, ela começa a se abrir. A poupança, ela é um produto financeiro que rende. Só que de verdade, ela ou empata ou perde para a inflação. Então assim, seu poder de compra não ganha, por mais que o número aumente, não é expressivo. E uma pessoa que tem 200, 300 mil, é claro que ela pode deixar um pouco na poupança. Sim. Então entra todo aquele acordo assim, o quanto você dorme tranquilo, o quanto na poupança você vai com 10 mil, 20 mil, 100 mil reais e o restante vão performar, só que é para quem? Aí a gente coloca a escola dos filhos, dos netos, a gente coloca um curso profissionalizante, talvez para um primo, a gente coloca um motivo grande.
e aí ela diminui as barreiras e faz com que ela se interesse por esse tipo de movimento. E se não me engano também o processo de coach ele tem assim 10 etapas, alguma coisa assim. Ele é um processo então, de meses, de 3 meses, é um acompanhamento de fato. Então ele não tem uma data fim, né? Não tem por que acabar em 10 sessões, na verdade eu mantenho esse acompanhamento porque as pessoas se tornam amigos, de verdade. A pessoa que não acreditava, ela passa a acreditar. Então assim, é uma gratidão muito bacana que acontece no processo. E vale a pena, vale a pena. Muito bom. Repara que eu coloquei colchão de segurança e não fundo de emergência por sua causa. Obrigado. Então, colchão de segurança antes de começar, o que você acha? Deixa eu passar a palavra aqui. Quer falar? Não, pode ir. Com relação às reservas de emergência, que eu entendo que é importante, mas eu não gosto do nome. É que nem o quartinho da bagunça. Eu odeio o quartinho da bagunça, gente. Não tenho quartinho da bagunça em casa. Eu não tenho a gaveta do entulho. Eu não tenho essas coisas, tá? Por quê? Porque o nome que você dá é o teu melhor nome, sabe? É o melhor nome que você escolheu ali. Então eu não gosto do nome apenas reserva de emergência. Eu chamo de disponibilidade imediata. É um dinheiro fácil, é um dinheiro pronto uso. Ele pode estar em espécie, que eu não recomendo. Ele pode estar em conta corrente, que eu não recomendo. Ele pode estar na poupança, que é ok, né? Porque você não está olhando rentabilidade, você está olhando liquidez. E é importantíssimo. Quando eu ensino a investir, eu boto uma ilustração que é como se fosse uma caixa d'água. Então, primeiro eu encho a caixa d'água da disponibilidade imediata. Acho que eu já vi e isso. depois eu encho as outras caixas, que é do curto, médio e longo prazo. E existem produtos financeiros para cada um deles. Então, falar assim, o fulano botou em dinheiro em ações e ganhou, então eu vou ganhar também. Calma, jovem. Você precisa primeiro encher a sua caixa de disponibilidade imediata. Uma vez que ela está cheia, aí tem um ladrão ali, tem um cano, que eles chamam de ladrão, que aí vai direcionar para os seus outros objetivos, para você não ficar muito apegado à sua disponibilidade imediata. Não precisa ser tão grande assim. Existe um número, existe um limite para ela. E é você que vai dizer. Porque uma pessoa solteira, às vezes 10 mil reais ela está bem. Mas uma pessoa que tem 3 filhos, um deles especial, precisa ter uma disponibilidade imediata um pouco maior. Então cada pessoa vai achar o seu número confortável. Uma vez que você acha o seu número confortável, aí você vai direcionar para as suas outras caixas. E para as outras caixas existem produtos financeiros de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. As ações são de longo prazo. Então você fala, eu quero fazer uma viagem para a Europa ano que vem, vou botar em ações. Não, você não vai colocar em ações. Porque ela tem uma coisa chamada volatilidade. Algumas pessoas chamam de risco. Não gosto da palavra risco, eu prefiro a palavra volatilidade, que ela oscila. Então assim, o risco tem aquela coisa de ganhar e perder. Quando a gente investe, a gente está pensando em ganha-ganha, não em ganha-perde. Isso é especular, isso é outra coisa. Então, colchão de segurança, ou o nome que você quiser dar, o nome de disponibilidade imediata, como é o meu, é importante antes de você começar, com certeza. Se você não tem isso é um processo importante antes de você investir. Porque senão qualquer variação de humor do mercado afeta o teu sono, afeta o teu estômago, afeta o teu relacionamento, afeta a sua paz. Já sentiu isso? isso? não está à venda. Já sentiu? Eu já perdi no mercado de ações. Eu sinto de vez em quando. Doeu, mas não me derrubou. Por quê? Porque eu tinha meu colchão lá, meu colchão financeiro. Mas eu acho que faz parte da aprendizagem esse susto que a gente leva, né? De bicicleta. Pra gente dar razão a quem fala sobre isso, a gente não liga, né? Isso não vai acontecer comigo. Aí quando tem um tombozinho. Que nem cair de bicicleta. Quem já andou de bicicleta nunca caiu. Eu vou te joga a primeira pedra. Todo mundo já caiu. Né? Alguma sugestão de proporção entre renda fixa e renda variável? Com relação a isso, só para jogar para o nosso público aqui essa diferença, renda fixa é quando tem uma promessa, tá? Então 5% ao ano é uma promessa, 4% mais IPCA, isso é uma promessa, 100% CDI, isso é uma promessa. Onde tem promessa é renda fixa. Quando não tem promessa é renda variável, por exemplo as ações. Você comprou um terreno, ou você comprou um fundo imobiliário. Não tem, você compra a cota e pronto, acabou. Não tem nenhum tipo de promessa. Então essa é a diferença entre renda fixa e renda variável. Quando eu penso, fazendo um paralelo aqui, é como se você fosse o general do seu próprio dinheiro. Existe a guarda real, que é aquele dinheiro ali para te proteger, ok? E existem soldados mais avançados. Então, primeiro eu vou fazer a minha camada de guarda real, ok? Disponibilidade imediata. Depois eu vou botar soldados no meu terreno, que conhecido, e isso é renda fixa. E os soldados mais avançados vai colocando em renda variável, que são
soldados mais na linha de frente, ou para proteger a fronteira ou até para expandir, ok? Então essa proporção é uma proporção do teu conhecimento, do que você conhece mesmo, dos investimentos do seu dinheiro, e do seu conhecimento emocional também, e conhecimento de mercado. Tem uma parte do Sun Tzu, a Arte da Guerra, que ele fala sobre isso, né? Conheça a ti mesmo, conheça o seu inimigo, que com certeza você vai ter mais resultados positivos. Então essa proporção de renda fixa e renda variável tem a ver o quanto você topa esse risco, essa volatilidade. Então, num primeiro momento, coloca 20% de renda variável e 80% de renda fixa, ok? É bem mais conservador. E conforme você vai falando assim, pô, Luiz, eu estou gostando desse esporte, eu estou jogando esse jogo, tudo bem de eu cair de bicicleta, eu não vou morrer. Você vai se preparando e naturalmente essa proporção vai aumentando. Eu sigo um influenciador digital que ele é 100% renda variável. Ou seja, a disponibilidade imediata dele já é renda variável. E o cara se sente mega confortável. Por quê? Porque é um Schumacher da vida. O cara fica tão à vontade num carro de Fórmula 1 que ele fala, cara, tudo bem, tô tranquilo, o problema é o trânsito no dia a dia, mas aqui eu tô bem. Então essa proporção é um de conhecimento e começa com um percentual menor para renda variável para você ir se acostumando. As primeiras vezes que eu ouvi essas pessoas falando sobre 100% em renda variável, isso me espantou muito em função dos estudos que eu tinha. Aí eu comecei a praticar algumas coisas e vi que o medo a gente vai perdendo. Então, pode ser que a gente esteja falando da mesma pessoa, mas são pessoas que já operaram no mercado 10 anos, 15 anos e estão bem à vontade. E tem ideia do quanto a coisa pode cair e a reserva está acima disso tudo. Não me parece hoje algo tão estranho deixar 100% em renda variável. Não me parece tão estranho. Não me parece, mas para o iniciante, eu falo, não, bota 10, 20%. E para a especulação, de 1 a 5%. O que é especulação? É o que não é investimento. É um chute, é uma sorte. Então existem vários produtos de especulação, eu não acho errado especular, mas de 1 a 5%. Luiz, eu nem sei quanto é o meu 100%, então você precisa de uma análise prévia. Agora, tem pessoas que especulam sem ter disponibilidade imediata. Aí eu já acho um erro conceitual. Aí eu já acho que você não sabe nem dirigir e está querendo fazer algo mais arriscado. Aí eu falei, não, peraí, vamos entender essa diferença para você escolher melhor. Até porque o campo das ações é relativo, né? Você aplicou hoje, amanhã você vai olhar, em vez de você subir, você desceu. E aí tem que ter tranquilidade para isso. Exatamente, tem que ter tranquilidade. Tem que falar, botei aquilo ali e vou deixar. Aí vê como é que vai dar, né? Vê como é que vai dar, porque se assustar e tentar, perde até mais do que você aplicou. É verdade, por isso que tem que seguir a metodologia. Exatamente. Tem que encher a sua caixa d'água e ir botando ali aos poucos. É verdade. O Ibovespa, na última década, rendeu aproximadamente 0,75% ao mês, que a gente sabe que é um rendimento razoavelmente bom. Se a gente fizer projeções no 0,75%, a pessoa ganha muito dinheiro num tempo razoável. O que você acha disso? Vai ter o grande crash aí qualquer hora? Ou não? O que acontece com a Bolsa, né? A Bolsa ela varia muito e se você olhar o mercado do Brasil, ele teve um momento com uma renda fixa mais atraente do que a renda variável. Ficou o período ali de 2014, 2016. O Tesouro Direto estava pagando 14% ao ano. Então, quando você faz as contas aqui, você fala, pô, é melhor botar em renda fixa então? É melhor botar em renda fixa então. Então, é importante você saber variar essa troca de renda fixa e variável conforme o mercado. Lembra? Conheça a ti mesmo, conheça seu inimigo. Então, nesse caso aqui, hoje, no momento que a gente está vivendo, a renda variável está mais atrativa. Então, você troca, você vai lá, você solta um pouco a sua renda fixa, bota mais em renda variável. Conforme a economia, conforme o governo, conforme as projeções, conforme o governo externo, isso naturalmente vai oscilando. Esse pulmão da economia é fundamental, para você também não sentar no dinheiro, você saber essa hora de migrar, mantendo a sua tranquilidade, você está fazendo escolhas, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, comando, mais uma vez. Beleza. Alguma coisa sobre fundos imobiliários? Eu acho a melhor forma de você aplicar em imóveis, melhor forma de aplicar em imóveis imobiliários. Você sai do mercado imobiliário, você está no mercado financeiro comprando tijolo, você está no mercado financeiro comprando terreno, você está no mercado financeiro gerando renda, gerando emprego, gerando renda, contratando. Então você melhora melhora até a questão de desemprego no país. Então o fundo imobiliário é uma forma mais prática, mais segura
E eu diria até uma forma mais inteligente, por quê? Porque os gerentes do fundo imobiliário são os melhores gestores do país, os melhores. Então, quando você financia isso, né, quando você coloca o seu dinheiro e acredita nisso, para você é ótimo, para a população é ótimo, para o Brasil é ótimo e são sempre os melhores profissionais. Então eu acredito demais em fundo imobiliário, demais, realmente acredito bastante. Muito bom, concordo com você. Show de bola, é isso aí. Bom, indo para o nosso último item, quase no finalzinho, usufruto de sucessão. Então, de novo, aquela primeira planilha mostrando lá o acúmulo ali na faixa dos 55 anos. Então, para mim, a pessoa tem que se programar de juntar os bens e direitos e consumir ainda em vida, né? E passar para os herdeiros o que achar, o que entender por bem. Então, tem essas últimas questões aí para a gente tratar antes de entrar no seu ponto lá do seu site. Saúde física e mental para usufruto. Recomendável, né? Manter saúde física e mental. O que você acha? Pois não. Não. Fundamental. Sobre isso aí, faz parte, tá? Você cuidar de si mesmo. Isso aí eu acho que é quase uma verdade pura. Porque imagina, você morrer sem capacidade de gastar dinheiro, tá com alguma demência, alguma coisa assim, então você tem que mais ou menos planejar, em função da sua expectativa de vida, o seu consumo do que você juntou, digamos assim, né? Com então, certeza. Essa história que aposentou acabou. Porque você trabalha tanto, né, que você também tem que usufruir daquilo que você tanto batalhou, né? Verdade. Ajustes são sempre necessários, né? Ou seja, o fato de ajustar é necessário. Trata-se de um longo prazo, então não tem como a gente fazer planejamento de 15, 30 anos com a possibilidade que aquilo vai ser certo. Concorda com isso daí? Tá tudo Tranquilo. bem? Isso aí, tranquilo. O que eu tenho para falar é que a cada ano tem que rever tudo para fazer esses ajustes. Herança, qual o valor deixar? Algum tipo de recomendação que você faz? Com relação ao valor, isso varia muito das pessoas. O que eu falo para quem recebe a herança. Quando você recebe a herança, esse dinheiro não é exatamente seu, esse dinheiro é de uma família. Então, por exemplo, poxa, o vovô morreu, né? E aí o que acontece? Quando ele deixa o dinheiro, ele não deixa para o filho, ele deixa para a família. E o filho é um gestor, o filho é um administrador. Eu vejo muitas pessoas falando que o dinheiro é meu, e aí eu uso de acordo com as minhas emoções, eu vou fazer o que eu quiser. E aí, então, para quem recebe, eu gostaria que entendesse esse conceito, tá? Porque é para a família. Você é um gestor, você vai administrar. E quando você administra, você bota suas emoções um pouco de lado, para ser o mais íntegro possível. E, naturalmente, você usufrui depois. Então, qualquer administrador, ele toma conta de algo que ele usufrui. Qualquer administrador público é assim, o administrador da minha casa é assim. A casa não é minha, eu administro ela. O carro não é meu, eu cuido do meu carro. E lógico que eu vou usufruir disso tudo. Então, com relação ao valor, isso é bem pessoal, tá? Quem está botando de herança pode destinar a família, pode destinar uma ONG, pode destinar quem for. E eu recomendo que as pessoas tenham testamento, tá? Para não ter briga na família. É muito desagradável. Poxa, junto com uma perda de um ente querido, ainda ter rixa. Melhor forma de acabar com a rixa, testamento. Acabou, isso aí. Então, se você puder fazer um testamento, poxa, dá uma olhada no Google lá como é que faz, se for o caso, contrata um advogado para deixar isso bem lícito, bem transparente, porque juntar tristeza com rancor não vale a pena. Mas quando você fala também de herança, que depois que a pessoa, aquele ente querido se vai, já houve a divisão. Se é feito assim, tudo bem. Quando é dividido. Quando não é dividido, aí pode gerar toda aquela questão. Quando a gente está falando aqui de herança, já está falando em usufruto de sucessão, digamos assim, a herança já teve a divisão, se tinha, por exemplo, a mãe já ficou com 50%, os filhos já cada um serão 2, ficaram com 25%, já cada um já dali já está resolvido. Já teve a partilha. Sucessão em vida, muito melhor? Já... Muito melhor. Questão de impostos, né? Também. Mais barato. Facilidade, menos valor e tudo mais. E menos briga. Menos briga. Entendo isso. Menos briga. Porque... mas tem briga quando tem processo sucessório? Essa aí é uma pergunta difícil de responder. Nossa última pergunta aqui é como tratar sobre esse assunto em casa. Eu sugiro falar sobre isso com humor. O que vocês acham?
vou morrer um dia, para quem que eu vou deixar isso, para quem que eu vou deixar aquilo, não vou deixar nada para ninguém, não preciso se preocupar. Não, mas eu tenho amigos que falam exatamente isso. O que eu trabalhei é para eu usufruir. Minha filha vai ter que trabalhar tanto quanto, meu filho vai ter que trabalhar tanto quanto para conseguir o que eu consegui. Tô sentindo o Luiz, eu tô chamando o Luiz. A questão é essa aí, entendeu? Não dá porque é muito... Tem pessoas que pensam dessa forma também, né? É que assim, é muito fácil. Você batalhou muito para deixar para alguém que talvez não deu valor devido àquilo que você deixou. Isso é muito triste, né? É verdade. É muito difícil. Como você mesmo falou, às vezes a pessoa pega e gasta tudo. Gasta tudo, Porque não sabe, sem porque é consequência. aquela coisa, não sabe de onde veio. Chegou fácil, mais fácil. Chegou fácil. Se a pessoa não tiver com a crença e merecimento calibrada, ela se livra. Exatamente. Não é nem questão de usufruir a vida, não, é questão de se livrar. Gostei de se livrar, é como né? se fosse muita areia pro caminhão dela. E aí o que ela faz? É mais fácil se livrar. Os ganhadores de loteria são um exemplo disso. Então o que acontece? Quando você tem consciência disso, fica tudo melhor. E como tratar desse assunto, eu entendo que o dinheiro é um assunto íntimo. Ele é um assunto, ele não é velado, mas ele é íntimo. Então se a pessoa está bem financeiramente, ela não vai ficar falando. Se ela está mal, ela também não vai ficar falando. Então eu acho muito melhor você cuidar disso internamente, tá? Existem terapias para isso. E você falar com naturalidade. Porque com naturalidade é muito melhor. Você não está confortável com isso, existem profissionais que falam de dinheiro com naturalidade. E por que não você buscar esse tipo de profissional para ajudar no seu bem-estar, para ajudar na sua casa. A gente não consegue ser bom em tudo. Então a gente terceirizar isso, a gente contratar pessoas, profissionais capacitados é fundamental. Que as pessoas falam dinheiro com mais leveza. Eu acho que eu sou bom em tudo, olha, eu fico no gol, eu fico na defesa, eu vou pro ataque e ainda faço gol, olha que beleza. Levanta pra si mesmo. Bola. É brincadeira, isso acho que essa é a pergunta mais difícil. Né? Muito por isso que ela tá no final. É muito difícil. Ainda mais que mexe realmente com a emoção. Né? Que não mexe, né? Não, mas que essa pergunta em específico, que eu vou deixar. Já houve vezes lá numa reunião que eu fui no Federal de Brasília, Conselho Federal, para pessoas que trabalham com educação financeira, eu tinha colocado essa questão sobre a longevidade, o usufruto dos bens em vida, e inclusive era um advogado, aí ele olhou para mim e falou, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, isso é importante. Mas assim, ele ficou espantadíssimo, esse meu amigo. E aí ele falou, caramba, vou passar a pensar sério nisso, mais seriamente. Ele tinha em torno de 30 anos de idade, quer dizer, ele estava só decolando e vivendo lá loucamente a vida profissional dele, mas assim, não tinha feito uma previsão sobre essas questões, ou seja, não tinha pensado sobre isso ainda. E eu acho que é papel da educação financeira, por exemplo, eu não sei trabalhar com sucessão, mas eu indico que isso é importante, a pessoa tem que procurar, assim como você falou, procurar o advogado e tudo mais. Então, não deixa de ser um assunto porque bem tem a questão do inventário. Sim. O inventário ele é um processo burocrático, longo, demorado, enfim, tem muitas faces e existem produtos financeiros que a sucessão é muito melhor. Sim, um exemplo disso são seguros de vida. Sim. Então, quando você coloca uma parte, né, do teu patrimônio na forma de seguro, ele sai do inventário. Então, são facilidades que tem que podem assim, dar um respiro para a família. Eu conheço famílias que, depois da herança, enfim, depois do processo, tiveram que pagar uma carga tributária, não tinham, precisavam vender um imóvel para pagar o imposto. Então, assim, isso não está bem equilibrado e quando você trata disso em vida é muito melhor. Sim. Muito melhor. Bom, Ilan, esses foram os passos que eu sugeri, os tópicos. Com a ideia de explorar aí o nosso convidado. Explorou bastante, diga-se aqui entre nós, que ele não nos escute. Mas deixa pra gente também contatos e essas coisas. Então, mas aí eu queria fazer uma pergunta antes. Por exemplo, eu tô aqui assisti, né, me inscrevi, assisti aqui a palestra, esse bate-papo da gente aqui. Aí me interessei, queria ir na escola de Educação Financeira. Previdenciária. Era financeira, agora previdenciária. Ainda estou falando financeira. E queria fazer uma consulta contigo. Como é que eu posso ter o teu contato?
Então, eu não sei o telefone de cabeça, vou pegar aqui a cola, Meu mas eu vou dar uma dica. Dá pra fazer pelo site, não dá? Não, então, isso que eu ia Dá pra falar. fazer pelo eu vou dar uma site. dica. A gente pode entrar no Google, Escola de Educação Previdenciária do Rio Previdência, provavelmente é o primeiro que vai aparecer, clicou ali, tem endereço, mapa de como chegar e telefone. Mas, vamos ver aqui, eu vou passar o telefone agora. Lá tem um Você não link. botou na sua De cabeça, planilha, Ele não liga pra ele mesmo. Não, porque o enfoque é o nosso convidado hoje. Bom, telefone 2334 1846. 2334 1846, já decorei. Tem a Bárbara e a Olívia, elas vão anotar a sua demanda, vão programar de acordo com a agenda do Dr. Finanças, que a partir, se não me engano, do início do ano que vem já vão ser 3 pessoas para atender. O Luiz Melo aqui também é professor lá, eu também faço palestras, então a Escola de Educação Previdenciária é muito importante no sentido de apresentar para a população educação financeira e previdenciária gratuita e de qualidade. É aqui no centro, Rua Buenos Aires, número 29, isso eu sei de cabeça. Maravilha. E você, trouxe alguma coisa para falar sobre o Claro, seu trabalho? Você pode olhar agora no Instagram, você entra lá, treinador.financeiro, você já fala comigo direto lá. E aí você pode entrar nesse site também, dinheiroinfluxo.com.br. Eu realmente acredito que a água parada ela apodrece, o ar parado sufoca e o dinheiro parado não tem valor nenhum. Então a gente aprende a colocar o dinheiro em fluxo se beneficiando. E aí se tiver uma imagem aí Assim, tem do site, duas do seu site. Isso aqui é um print, né, lá do site, e aqui é todo o processo. Então eu chamei de Academia de Pilotos Financeiros. A pessoa que tem mais destreza financeira, eu batizo ela como um piloto financeiro. Ela pode ser piloto dela mesma, pode ser piloto da família, pode ser piloto de um grupo. E nesse link você vai ver lá que tem 5 etapas. Então tem uma parte de superação de dívidas, tem uma parte de equilíbrio financeiro, tem uma parte do dinheiro a 2, que agora eu estou canalizando muito dos meus esforços para isso, que é o relacionamento em casal. Então você não só melhorar as finanças do casal, mas a comunicação do casal. Eu dou dica de como não ter briga, eu dou dica de como você ter uma comunicação mais persuasiva, tem um pouquinho também tem muita coisa bacana. Então a ideia é você ter um relacionamento muito melhor. E naturalmente a gente usa a linguagem do dinheiro, isso vai fazer com que as coisas melhorem financeiramente, vocês realizem mais. Você fala, Luiz, a gente não tem tempo. Caramba, o dinheiro compra uma babá, você consegue viajar com o seu amor, entendeu? Então tem essa parte. A quarta parte é a parte de investimento, que eu chamo de conquistadores. Você de fato aprende a lidar com o dinheiro e a performá-lo. Então tem um módulo lá só para isso, e tem um último módulo que é o mestre do dinheiro, para você ensinar seus filhos e levar isso para a escola deles também. Então a Base Nacional Comum Curricular ela já é uma obrigatoriedade, né? Já está lá dentro da educação financeira, mas eu entendo que as escolas não estão prontas ainda para isso. Então tem um módulo lá também para você ensinar o seu filho. Você vai entender que não é um porquinho só, são 3 porquinhos ao mesmo tempo. E aí tem uma série de quebra de paradigmas para você entender. Então você pode seguir todo esse fluxo, tá? Ou você fala assim, não, Luiz, eu não tenho dívida não, eu só tenho problema com minha mulher, com meu marido. Então entra lá direto no Dinheiro a 2, você vai ver coisa muito bacana também. E aí tem tá tudo direcionado aí para ficar bem específico. Tem módulo online. No final tem lá o telefone, o e-mail, é isso. Tem um contato aqui direto, tá? Se você não quiser fazer curso, quiser direto um atendimento, tem aqui também, eu te acompanho no que você precisar para melhorar e muito a sua vida financeira. Queria agradecer aqui o Luiz, obrigado. Queria agradecer também um convite, obrigado. Agradecer todo o Conselho Regional de Contabilidade por dar essa oportunidade para você nos ouvir, porque faz muita diferença, assim, e vale a pena. Bom, eu ia falar, mas quem está assistindo já sabe, vai ficar gravado, né? Inclusive pode assistir depois e tudo mais. Não, beleza. Eu que agradeço a presença de vocês aqui nesse nosso último webinar do ano de 2019, né? Que agora a gente só volta em 2020, né? Porque tem essa paradinha básica, todo mundo está pensando já em festas, em viagens, em recesso. E aí, início de janeiro, a gente já volta com força total no nosso 34º. Provavelmente com mais educação financeira, né? Provavelmente sim. Por favor. Tá? E muito interessante, né? Porque esse é um assunto que não é tão divulgado e é tão importante. Se vocês gostaram do Luiz Melo, da forma dele
falar e tudo, se expor, não só entre em contato com ele, mas também requeiram aqui a nossa coordenadora do EAD. Queremos mais Luiz Melo, queremos mais coach, ou Luiz Oxendorf, etc. Para aqui pautar os nossos assuntos. Então, se houver solicitações, né, a gente vai levar isso em consideração para montar a grade. Não, pode deixar. E agradecendo aqui de coração, tá? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Foi um aprendizado até para mim mesma, que também estou dentro desse universo aí de educação financeira pessoal, educação financeira feminina, educação financeira no geral. É sempre muito importante, é muito bom a gente ter contato com pessoas que são tão capazes, né, de falar tão fácil de dinheiro, né? Na verdade. E espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se a gente consegue trazer mais educação financeira aqui para os nossos webinar. E muito obrigada pela presença. Obrigada, Luiz. Obrigado, Ilana. Aliás, obrigada, Luiz Oxendorf. Obrigada, Luiz Melo. São 2 Luiz, né? Hoje está dobradinha, tá? E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.